Amados, me deixaram o desafio de falar sobre expectativas. Eu confesso que é um assunto que me fascina. Porque a gente vem ajudando famílias cristãs a superar as suas crises. Há mais de 15 anos, há quase 20 anos que a gente tentando ajudar famílias cristãs a superar os seus desafios. Isso porque depois de alguns anos de evangelho, depois de algum tempo caminhando no evangelho, nós descobrimos que o nosso chamado era esse. Era para edificar famílias na palavra. E só isso. Você não vai me ver fazendo vigília, evangelismo estratégico. Nosso ministério é um ministério de ensino e tem esse foco, trabalhar em cima de famílias, edificando famílias na palavra. E o que a gente percebeu depois de todos esses anos, trabalhando com famílias nas igrejas, é que a maioria esmagadora dos problemas que afligem as famílias, e eles são vários, mas são muitos problemas, mas estudando os casos, atendendo em gabinete, ouvindo famílias, aconselhando famílias, a gente chegou a uma conclusão interessante. Se você juntar todos os problemas que você ouve, como pastor, o pastor deve ter essa experiência, se fizer isso, vai chegar à mesma conclusão que nós chegamos. Se você começar a juntar todos os problemas que afligem as famílias, você vai agrupá-los e vai descobrir que eles estão centralizados em 3 áreas. A maioria esmagadora dos problemas que atingem as famílias tem a sua origem em apenas 3 relacionamentos. Que coisa interessante, são 3 relacionamentos que, se não estiverem bem resolvidos, eles têm potencial para desestruturar completamente uma família. Pastor, que relacionamentos, que áreas são essas? Ouça, ou a família está em crise, porque o casal vive uma relação conjugal sofrível, e aí a família sofre. Ou então a família está sofrendo, porque a relação entre pais e filhos é uma relação ruim. Então, quando a relação entre pais e filhos é ruim, a família sofre. Ou ainda encontramos famílias vivendo crises frequentes, porque elas ainda não aprenderam a se relacionar com o dinheiro. Sofrem problemas frequentes, porque não conseguiram ainda administrar as finanças domésticas. Então, nessas 3 áreas estão talvez 80% ou 90% dos problemas que afligem as famílias. Ou é no casamento, ou é na relação com filhos, ou é na relação com o dinheiro. Então, a gente trabalha muito nessas 3 áreas. No nosso pendrive ele tem muita coisa, mas tem muita coisa sobre esses 3 relacionamentos. E quando a gente vai tentar entender o que está acontecendo, a gente descobre que a razão para que esses desajustes ocorram é que as pessoas vão para o casamento ainda sem uma preparação mínima necessária. A verdade é muitos desses cônjuges, muitas dessas pessoas, estão vendo crises terríveis, mas crises muito grandes, ou porque não sabem o que é casamento, ou porque não sabem como educar filhos, ou porque não sabem nada sobre economia doméstica. E aí, a crise chega. E o resultado prático é que toda aquela expectativa de constituir uma família linda, abençoada, maravilhosa, que a gente nutre no nosso coração quando a gente vai se casar, ela começa nos primeiros anos de casamento. Logo, ela começa a ir por água abaixo. Mas como para tratar de todos esses assuntos, a gente ia precisar de uma conferência de 3, 4 dias, não dá para tratar de todos esses assuntos num único culto, eu quero me concentrar hoje em um único aspecto. Para dar base bíblica a essa nossa reflexão, eu quero que você me acompanhe em Efésios capítulo 5. Eu quero utilizar um trecho onde Deus deixa instruções para quem desejar edificar uma família estruturada, para você conseguir edificar a família que Ele projetou. Por que eu digo isso? Porque se o casal não tiver uma relação muito bem resolvida, grave isso, se o casal não tiver uma relação muito bem resolvida, ele dificilmente vai conseguir constituir uma família estruturada, uma família funcional. Eu quero ler Efésios 5 a partir do verso 22. Eu quero iniciar a leitura no verso 22. Por quê? Aqui Deus começa deixando instruções para as esposas. Efésios 5, 22 começa assim: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Verso 24. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas perceba que logo em seguida, a partir do verso 25, Deus começa a dar instruções aos maridos. Diz assim, verso 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou outra coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E mais à frente, depois das instruções para maridos e para esposas, Deus revela que essas instruções, elas formam o alicerce, a base do casamento bíblico. Pastor, onde é que está isso? No verso 31. No verso 31, Deus começa a frase assim: por essa razão, ou seja, biblicamente, somente depois de aceitar essas instruções, é que o casal teria a autorização de Deus para se casar. Por essa razão, você pode se casar. Se estiver cumprindo isso, pode se casar. Se aceitar isso, pode se casar. Se isso for verdade para você, pode se casar. Olha como é que continua o verso 31. Por essa razão, o homem deixa o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E para não deixar nenhuma dúvida, no verso 33, a Bíblia registra o resumo daquilo tudo que Deus estava propondo nos versos anteriores. Verso 33 diz assim: portanto, cada marido ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Palavra do Senhor. Então, tua cabeça, eu quero orar mais uma vez pedindo graça ao nosso Deus para aquilo que nós vamos compartilhar aqui. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Estamos aqui, Pai, para ouvir a tua voz, a tua instrução, o teu mover, o teu agir, aquilo que vem do alto e foi separado de uma forma muito especial para ser derramado nessa pequena porção do corpo de Cristo nessa noite. Eu tenho certeza, Pai, que aqueles que vieram até aqui vão receber do Senhor o que vieram buscar. Que todos nós possamos sair ao final desta reunião por aquelas portas, com a certeza absoluta de que Deus nos trouxe aqui para falar em particular com cada um de nós. E eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Bom, dito isso, eu gostaria de iniciar essa reflexão reforçando os dois princípios que são mencionados nesses versos. E me parece que de tão simples que eles são, de tão elementares que eles são, para alguém pode parecer até que eles são sem valor. Só que depois de 52 anos de relacionamento, eu posso garantir que é impossível constituir uma família extraordinária sem que primeiro o casal esteja decidido, empenhado em viver esses princípios. Todo casal que entender esse recado de Deus vai dar um passo muito importante para viver o casamento com o qual sonhou. Amado, nesse texto nós lemos, Deus lança os fundamentos do casamento bíblico. Eu diria que o resumo dessa instrução é que o casamento que foi instituído por Deus é aquele que é celebrado entre um homem amoroso e uma mulher submissa. O homem precisaria se casar com o objetivo de amar a sua esposa, e a mulher deveria ir para o casamento com o objetivo de honrar o seu marido. Ou, se eu quisesse utilizar as palavras da Bíblia, eu diria que o casamento criado por Deus é o resultado da união de um homem amoroso com uma mulher submissa. Esse é o casamento idealizado por Deus. Mas será por que Deus reforça justamente esses dois papéis? Se tem tantos papéis a serem desempenhados no casamento e na família, por que será que Deus foca justamente nesses dois papéis? Porque esses dois papéis, de amar para homens e se submeter para mulheres, eles são os mais desafiadores para todo e qualquer casal. E você sabe por que Deus pede para a mulher se submeter ao marido? E não para que ela ame o seu marido, porque afinal de contas a mulher precisa amar o marido, sim ou não? Precisa, mas Deus não pede isso. Deus pede para que ela se submeta ao seu marido. Por quê? Porque pedir para uma mulher amar é desnecessário. Não precisa pedir para a mulher amar. As mulheres não têm dificuldade alguma para amar. Aliás, elas fazem isso com muita competência. Então Deus não ia reforçar isso. Não precisa. Deus não ia reforçar. De jeito nenhum. Ou seja, o maior desafio para as mulheres não é com relação ao amor. O maior desafio para as mulheres
é com relação à submissão. Esse é o maior desafio. Bom, por outro lado, por que será que Deus pede aos homens para amar? E não pede aos homens, por exemplo, para exercer liderança sobre a sua família? Porque o homem é líder, o homem é cabeça. Mas por que será que Deus não pede isso? Porque pedir para um homem exercer autoridade também é desnecessário. Não precisa. Não precisa. Isso acontece com a maioria dos homens. Já tem essa tendência, por natureza. Isso faz parte da essência de um homem. Exercer liderança. Então, exatamente por essa razão, é que Deus chama a atenção de homens e mulheres para aqueles seus comportamentos, que são os seus pontos fracos. É ali que Deus reforça. É ali que Deus toca. É ali que Deus instrui. É ali que Deus alerta. Os pontos fracos. Amados, esses dois papéis são extremamente desafiadores, tanto para maridos quanto para esposas. E eu descobri algo interessante. Eu sei que aqui na igreja não tem não, pastor, mas na minha igreja eu vejo muito, mas muito. É que muitas esposas têm se utilizado dessas manifestações de insubmissão para demonstrarem que não estão se sentindo amadas. Então, quando a mulher não está se sentindo amada, a tendência é que ela use da insubmissão para manifestar toda a sua insatisfação. Por isso que quando eu recebo um casal, onde o marido reclama de insubmissão da esposa, eu dificilmente confronto a esposa. Eu normalmente confronto o marido. Porque uma mulher que se sente amada não terá dificuldade nenhuma para se colocar ao lado do seu marido para desempenhar a função, a missão que Deus deu a ele. Mas o que todos nós precisamos crer é que amor e submissão são os fundamentos dessa instituição chamada casamento. E é justamente por essa razão que Deus reforça exatamente essas duas funções, esses dois papéis, amor e submissão. Dito isso, feita essa longa introdução, eu quero me concentrar em um aspecto que eu creio que ainda seja muito pouco compreendido por muitas pessoas. E sabe qual é a consequência dessa falta de compreensão? É que a falta de compreensão desses aspectos tem roubado a qualidade de muitos casamentos. Pastor, qual aspecto é esse? Eu quero refletir com vocês sobre expectativas. Mas por quê? Porque é extremamente frustrante. Ouça, é extremamente frustrante alimentar expectativas que não estejam alinhadas com aquilo que foi definido por Deus para cada um de nós. Gente, é frustrante eu esperar que ela faça algo que Deus não disse que ela teria que fazer. É extremamente frustrante para ela esperar de mim que eu faça alguma coisa que Deus não pediu para que eu fizesse. E mais, todas as vezes que eu alimento expectativas de que meu cônjuge vai fazer algo que não é papel dele fazer, ou não é papel dela fazer, além de alguma frustração, vai ter um nível de conflito grande. Vai gerar conflito. Bom, dentro desse assunto, eu quero refletir sobre 3 tipos de expectativas que eu creio que sejam as mais frequentes. 3 expectativas que nós não deveríamos ter, mas que nós temos. Pastor, quais são essas? Primeiro, expectativas erradas. Mas que apesar de erradas, são muito comuns. A gente alimenta expectativas erradas. Segundo grupo de expectativas que eu quero trabalhar, são expectativas exageradas. E aqui o que acontece é que elas são corretas, elas são legítimas. Só que elas estão num patamar inatingível. E aí dá problema. Eu poderia ter essas expectativas, só que eu teria que calibrá-las. Elas estão num patamar muito grande, fora da realidade. E o terceiro grupo de expectativas são expectativas conflitantes. Pastor, que expectativas são essas? Essas expectativas, elas são certas, elas são equilibradas, só que as minhas expectativas entram em choque com as expectativas dela. Elas estão certas, são corretas, estão equilibradas, mas as expectativas dela entram em choque com as minhas expectativas, e aí dá conflito. Bom, aqui eu entro na mensagem. O primeiro tipo de expectativas que eu quero te mostrar são expectativas erradas. E, infelizmente, nós temos encontrado muitas pessoas alimentando expectativas em relação ao seu cônjuge, que jamais poderiam alimentar. Amados, quantas pessoas vão para o casamento
com algumas expectativas que você olha e fala assim, gente, isso é absurdo, quem botou isso na cabeça desse cara? Quem botou isso na cabeça da mulher? Não, ela nunca poderia estar esperando isso, ele nunca poderia esperar isso. São expectativas absurdas, mas as pessoas têm. Isso é bastante comum no caso daquelas pessoas que se casam porque estão perdidamente apaixonadas. Meu Deus, nesse caso, então, se a pessoa vai para o casamento perdidamente apaixonada, loucamente apaixonada, desesperadamente apaixonada, meu Deus. Porque, queridos, quem está loucamente apaixonado não consegue ver defeitos no outro. Não consegue ver, não adianta. Quem está apaixonado não vê defeito. Interessante, você vai conversar depois, você fala assim, mas você nunca percebeu nada. E aí você ouve coisa interessante. A moça já tinha visto que o rapaz não se esforçava nem um pouquinho para melhorar o padrão de vida. Aliás, ela tinha percebido que ele não gostava muito de trabalhar. Ela já tinha visto isso. Mas ela achava que depois de casado, ele ia mudar. Ah, que loucura. Não, depois que ele casar, ele vai mudar. A responsabilidade vai bater nele, ele vai mudar. Ou então aquele rapaz que já tinha visto por diversas ocasiões que a moça não respeitava nem o pai dela. Não respeitava. Mas ele achou que depois de casada, ela ia honrar a ele. Gente, ouça, a probabilidade da convivência mudar o outro é quase zero. Na verdade, o que a convivência faz é revelar quem o outro é, mas que a paixão não te permitia ver. É isso que acontece. Amados, todo ser humano tem virtudes e tem defeitos. Posso ouvir um amém? Todo ser humano tem virtudes e defeitos. Mas o santo só vai ver que a santa tinha defeito quando a paixão passa. A santa vai ver que o santo só tinha defeito depois que a paixão passa. É por isso que muitos casamentos acabam, e aí o pessoal fala da crise dos 2, dos 5, dos 7. Sabe que tempo é esse? É o tempo que demora até a paixão acabar. Na hora que a paixão tem que se transformar num amor verdadeiro, que o amor verdadeiro é que vai levar você casado até que a morte separe, na hora dessa transição, na hora desse amadurecimento, é que muitos casamentos acabam. E mais, nós temos encontrado pessoas frustradas, porque foram para o casamento esperando que o outro fizesse alguma coisa que não era papel dele fazer. Não era papel dela fazer. E ultimamente, amados, eu sei que esse é um problema que a gente tem que lutar com ele daqui para frente, porque ele é sério. Ultimamente, eu tenho visto, é uma competição absurda entre homens e mulheres. Eu costumo dizer que o movimento feminista foi muito bem, até que as líderes do movimento deixaram de reivindicar igualdade de direitos e passaram a reivindicar igualdade de papéis. E aí elas se equivocaram completamente. Porque homens e mulheres vão ter sempre papéis diferentes a desempenhar no casamento. Não dá para reivindicar igualdade de papéis. Igualdade de direito, perfeito, mas igualdade de papéis, nunca. E o grande complicador é que, não satisfeitos em competir no ambiente corporativo, eu tenho visto casais que trouxeram essa competição para dentro de casa. E como para alguns casais não está muito claro quais são os papéis de cada um, eles não conversaram, não se prepararam, não fizeram um curso sequer. Então não sabem nem quais são os seus papéis. Aí eu tenho encontrado casais discutindo, porque ambos querem desempenhar um papel que dá poder. O cara não quer saber se é dele ou dela, mas se o papel dá poder, eu quero para mim. Eu quero esse papel para mim, porque dá poder. E do outro lado, tem papéis que nenhum dos dois quer desempenhar. Por quê? Porque dá trabalho. Tem papel que é chato. Então a pessoa não quer desempenhar, fica empurrando um, empurrando para o outro. Não quer nem saber de quem é o papel, que é o responsável por assumir aquele papel. Mas um vai empurrando para o outro, porque é papel chato, é papel que dá trabalho. Eu nem preciso dizer quais são esses papéis, que na tua casa tu sabe quais são eles. Na minha casa eu sei quais são. Na tua você deve saber quais são eles. Mas por que é importante insistir nisso? Porque nenhum casal vai viver em harmonia, nenhum casal vai alcançar os seus objetivos, se não houver uma definição muito clara de quais são os papéis de cada um na relação. Se não estiver claro quais serão as atribuições pessoais de cada um na família. Cada um tem que saber qual é o meu papel na família, o que eu tenho que fazer na família. Tem que estar claro para todo mundo.
Então eu vejo muitos casais em crise, porque têm expectativas completamente erradas. Posso ouvir uma misericórdia? Mas tem um segundo grupo de expectativas também que causa problema. Segundo tipo, são expectativas que são exageradas. Elas estão corretas. Ela é justa, ela é correta. Só que ela está num patamar muito alto. Ouça, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A pessoa pode estar utilizando o medicamento correto, mas se a dose for exagerada, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Ao invés de sarar, de curar, vai causar problemas. Ah, mas é normal, é bastante normal, que um jovem sonhe em encontrar o seu par perfeito. Deveria ser assim com todos nós. É saudável. Só que nós não podemos nos esquecer, temos que nos dar conta, é que a pessoa perfeita que a gente estava procurando também estava à procura de uma pessoa perfeita. E o que acontece na prática? É que o rapaz começa a procurar uma princesa, mas não se dá conta de que ele não é um príncipe. Ou a moça está em busca de um príncipe, mas ela não se dá conta de que ela não fez o mínimo esforço para ser uma princesa. E nos esquecemos de que a probabilidade de um ogro se interessar por uma princesa é quase zero. Quem vai se interessar por um ogro é uma Fiona. A Fiona que vai se interessar pelo ogro. Não tem... É mais ou menos assim, mais provável é isso. Mas a verdade é que nós fazemos uma lista enorme de características que a gente quer encontrar no outro. Só que nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos. A gente espera muito do outro e não está disposto a dar nada. A gente cobra muito do outro, mas não faz a nossa parte. E o complicado é que algumas mulheres criam uma fantasia irreal. Eu ouso afirmar que algumas mulheres estão buscando um homem impossível de ser encontrado. Elas estão buscando características de um homem que elas só vão encontrar em outra mulher. Homem não tem essas características, não tem como. Elas querem um homem que seja bonito, atencioso, carinhoso, que seja rico, ajude ela a cuidar da casa, gosta da relação com as crianças, gosta de adivinhar pensamento, gosta de conversar na cama. Gente, isso não é homem, isso é mulher. Não, isso é mulher. Tem hora da vontade de falar assim, não, mas eu queria muito que meu marido gostasse de ficar passeando no shopping, andando no shopping, entrando em tudo que é loja, experimentando roupa. Eu falei, tu tinha que ter casado com outra mulher, não. Casar com homem não ia dar certo, porque o que você quer ele não vai atender, não vai. Porque esse não é um perfil masculino, não é. Mas, na verdade, depois de 15 anos acompanhando casais em crise, nós descobrimos que quando a crise se instala, ela sempre tem uma causa. E normalmente a gente coloca a culpa na pessoa com quem a gente se casou. Pastor, meu casamento é ruim. Porque foi ele, foi ela. Ouça, nós não nos casamos com a pessoa errada. O que acontece na prática, eu vejo muito isso em sala de aconselhamento, é que nós, depois de algum tempo de casados, nós passamos a fazer coisas erradas. Não é a pessoa que é errada, é o teu comportamento que está errado. Você ia muito bem, mas de um determinado tempo em diante, você começou a negligenciar alguns comportamentos que não poderia ter negligenciado. E aí as coisas vão mal. Mas grave isso, expectativas exageradas nos levarão sempre a grandes decepções. Então tente equilibrar as suas expectativas. Expectativas exageradas não fazem bem para ninguém. E ainda existe um outro complicador. Um desdobramento complicado é que quando nós alimentamos expectativas exageradas, o outro nunca vai conseguir atingir aquele patamar que a gente queria. Sim ou não? A gente botou uma expectativa tão alta que o outro não vai conseguir alcançar nunca. Nunca. Qual é o problema? É que como o outro não vai alcançar a expectativa que eu coloquei para mim, eu acho que esse outro nunca vai merecer elogios. Não vai merecer. No outro dia o rapaz falou assim, pastor, eu vou elogiar minha mulher por quê? Se eu elogiar, ela vai achar que já está boa e não vai querer melhorar. Olha a cabeça do cara. Porque como a gente botou um patamar tão alto e o outro não vai conseguir atingir esse patamar, a gente acha que não deve
nunca elogiar. E o pior, gente, eu sei que aqui não tem não, mas olha que coisa interessante. Ao invés de elogiarmos o pouco que o outro faz, a gente decide criticar o resto que ele não faz. Você quer ver um exemplo? A abençoada fala assim, meu bem, bota o lixo lá fora que vai passar o lixeiro. Alguém já ouviu essa história aqui? Bota o lixo lá fora que vai passar. O cara está vendo a final do campeonato carioca. Mas ela pediu, ela já falou duas vezes, você ouviu não? Vai passar o lixeiro. Aí você fala, larga tudo lá e vai botar o lixo para fora. Quando você pega o lixo na lixeira, quando você puxa o saco, está pingando, o saco está rasgado, um monte de coisa mal cheirosa pingando ali. Você fala, meu, se eu sair com esse lixo pelo meio da casa, vai sujar a casa toda. Aí o cara vai lá pegar outro saco, veste outro saco, ainda está pingando, aí vai lá pegar outro saco, veste outro saco, aí quando para de pingar, o cara corre, vai lá fora, bota do lado de fora e volta para ver o jogo. Ele merece elogio, sim ou não? A abençoada fala assim, bonito, né? Olha como é que está essa lixeira aí. Se era para fazer pela metade, deixava que eu fazia, não precisava fazer. Aí o cara... Irmão, olha só, se você elogia ele ter colocado o lixo lá fora, quem sabe da outra vez ele lava até a lata. Quem sabe ele lava a lata. Meu Deus, eu sei que aqui não tem isso não. Mas por que é importante falar sobre isso? Ouça, quando a gente ajusta as nossas expectativas, a possibilidade de que ocorra um conflito diminui muito, diminui bastante. Nós temos que crer que quando estiver tudo muito bem definido, quem é o responsável por desempenhar cada papel, o risco de conflito diminui muito. Por que eu digo isso? Porque quando a gente se sente responsável por qualquer coisa, a gente tenta resolver, porque eu sou responsável. Então eu tento resolver, porque eu sei que aquela responsabilidade é minha, ficou acordado, está combinado. Aquilo é tarefa minha. Então eu vou me esforçar para fazer da melhor maneira possível, porque eu sei que é a responsabilidade minha. Mas quando não existe um responsável e um acusa o outro de não ter feito, aí aquele que não fez vai começar a dar desculpas. Porque quem é responsável faz, quem não é responsável dá desculpa. Vai dar um monte de desculpas. Amados, eu não sei se você concorda comigo, pastor, mas assim, a ideia de juntar um homem e uma mulher para viver casado, até que a morte separe, só podia caber na cabeça de Deus, na cabeça de mais ninguém, só na cabeça de Deus. Eu acho, é uma opinião minha, eu acho, não quero ser herético, mas eu acho, que quando Deus viu no que deu, botaram um homem e uma mulher para viver juntos, até que a morte separe, foi que ele disse assim, olha, no céu não se casa e nem se dá em casamento, porque senão a paz que reina no céu ia ficar comprometida. O céu ia deixar de ser céu. Não, o céu ia deixar de ser céu. Então, se não começa aqui e acaba aqui, não vai ter casamento no céu, não, senão vai dar ruim, deixa só. Bem, mas vamos caminhar. Mesmo que a gente não tenha expectativas erradas, mesmo que a gente não tenha expectativas exageradas, ainda existe algumas áreas em que as nossas expectativas, mesmo que justas, elas entram em conflito, elas entram em choque. As minhas expectativas justas, corretas e equilibradas vão entrar em choque com as expectativas justas, corretas e equilibradas dela. Mesmo porque, se o casal conseguir ajustar muito bem as suas expectativas, vão haver expectativas que são conflitantes. Então, assim, esse conflito de expectativas você nunca vai evitar, eles são inerentes ao casamento. São áreas em que as expectativas masculinas entram em choque com as expectativas femininas. E eu gostaria de abordar, nesse último tópico, apenas algumas áreas de conflito, talvez algumas outras eu não pudesse falar aqui na igreja, só talvez no encontro de casais, mas aqui na igreja eu quero falar de algumas áreas de conflito de expectativas, porque se nós trabalharmos bem essas áreas, a qualidade do nosso casamento vai melhorar e vai melhorar muito, posso ouvir um amém? Bom, a primeira área de conflito de expectativas é com relação à vida financeira do casal. Segundo a Bíblia Sagrada, o papel do homem nessa área é o papel de provedor. E a esposa cabe o papel de administradora do lar. Bom, pastor, o que isso quer dizer? Que o homem deve ser o responsável por gerar receita. E a mulher é responsável por administrar da melhor maneira possível os recursos que forem ganhos. E perceba que aqui eu não estou considerando se ambos trabalham.
Não estou considerando isso. Nem estou considerando se a esposa ganha mais do que o marido. Eu estou falando aqui de quem é o responsável. Eu vejo muito casal errando aqui. Às vezes só o marido gera receita. Às vezes marido e esposa geram receita. Só que eles começam a ter problema nessa área. Por quê? Não entenderam ainda que, independente de quem gerou a receita, uma vez gerada a receita, ela passa a pertencer à família. Ninguém, depois de casado, pode chamar dinheiro mais de meu. Assim como não pode chamar a conta de minha conta, não pode chamar o dinheiro de meu dinheiro. Porque eu vejo o casal falando isso, esse aqui é o meu dinheiro, esse aqui são as minhas contas. Alô, tu casou ou não casou? Casou? Então acabou, não dá para usar meu mais. Depois que casou é tudo nosso, não tem mais meu, é nosso. Queridos, marido e esposa têm que entender que eles fazem parte da mesma equipe. E somente a partir dessa combinação de habilidades diferentes é que nós temos condições de formar uma equipe vitoriosa na área financeira. Sabe conflitos de expectativas que eu vejo aqui? Um dos mais comuns que eu vejo nessa área, o casal está enfrentando dificuldades financeiras. Eu gosto muito de falar dessa área, uma área que talvez seja a que eu mais trabalho. Economia doméstica, falando para casais e para famílias sobre finanças. O marido trabalhando, olha só, o marido está trabalhando de domingo a domingo. Por quê? Ele está enrolado financeiramente. Aí ele está trabalhando de domingo a domingo para tentar colocar a vida financeira em ordem. Aí a esposa, quando vai chegando perto do Natal, ela pede autorização a ele para usar o cartão de crédito, para comprar material, para reformar a casa. O cara está tentando botar a vida em ordem, ela quer reformar a casa. E aí, quando pergunta para o filho o que ele quer, ele diz que ele quer um tênis. Só que o tênis que ele quer custa R$990. Aí a filha quer um iPhone 15, ela quer um iPhone 16 Pro. Gente, como é que uma família vai se organizar financeiramente assim? Como é que vai? Não tem como. Não tem como. Amados, sem um comprometimento de todos, de se unirem por uma mesma causa, a família nunca vai conseguir colocar as finanças domésticas em ordem. Não vai. E o que precisa ficar claro aqui é que, como líder da família, sempre quem vai ter que prestar contas a Deus por qualquer descontrole financeiro vai ser o marido. Por quê? Diante de Deus, o responsável é ele. O homem é responsável diante de Deus por prover a sua casa. E, queridos, eu não tenho como me aprofundar nesse assunto aqui, mas eu quero deixar uma dica. Se a família quiser colocar a sua vida financeira em ordem, ela tem que tomar duas atitudes fundamentais. E essas atitudes têm que ser fruto de um acordo feito por toda a família. A primeira atitude é entender que, independentemente de quem trabalhou para ganhar, todos os recursos que forem ganhos têm que ser tratados como um bem da família. E a segunda atitude é decidir administrar as finanças domésticas através de um orçamento doméstico que considere todas as receitas e todas as despesas. Gente, sem isso a gente nunca vai colocar a vida financeira em ordem. Sempre vai haver conflito e a razão para esse conflito vai ser o dinheiro. Segunda área de conflito é com relação ao prazer na convivência diária. Eu vejo muitos casais em conflito por isso. Falta de prazer na convivência diária. Provérbios 21:19. Deus deixa um alerta poderoso para as esposas. Diz assim, Provérbios 21:19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Esse verso me permite afirmar que, na visão de Deus, quando o homem chega em casa, depois de um dia de trabalho exaustivo, ele quer encontrar em casa um pedacinho do céu. Posso ouvir um amém, maridos? É o que ele mais quer, é um pedacinho do céu em casa. Porque, ouça, minha irmã, nada abate mais um homem do que colocar o pé para dentro de casa e a esposa recebê-lo com uma lista de reclamações. Mas tem mais. Agora ouça, um alerta de Deus para os homens. Tu achou que tu ia ficar de fora? Um alerta de Deus para os homens. 1 de Pedro 3,7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios
no convívio com as suas mulheres. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e como co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ouça o que é que Deus está dizendo aos homens. A mulher precisa ser tratada com todo respeito e com todo carinho. É simples assim. Qual é o conflito de expectativas que se estabelece aqui? Qual? É que todo homem quer encontrar em casa uma companhia agradável. Posso ouvir um amém? Tanto que marido de mulher briguenta detesta feriado. Demorou a cair, né? Não, marido de mulher briguenta detesta feriado, porque o feriado ele vai ter que ficar em casa o dia todo. Então, assim, é complicado. E toda mulher, ouça, toda mulher está disposta a ser essa companhia agradável, desde que ela se sinta respeitada, desde que ela se sinta amada, desde que ela se sinta valorizada pelo seu marido. Ela está disposta a ser essa pessoa agradável, desde que ela se sinta recompensada e não cobrada. Ouça, tudo aquilo que eu quero receber da minha esposa, a primeira coisa que eu tenho que fazer, Gálatas 6:7, tudo que eu quero receber dela, o que é que eu tenho que fazer? Semear nela. Se eu quero ser tratado com carinho, o que eu tenho que fazer? Tratá-la com carinho. Se eu não quero que ela fique me cobrando nada, eu não posso ficar cobrando tudo dela. Se eu quero que ela fale comigo em tom respeitoso, eu tenho que falar com ela em tom respeitoso. Eu só posso esperar colher dela aquilo que eu estiver semeando nela. É simples assim. Queridos, tanto isso é verdade, que eu vejo mulheres que não se esforçam, mas não se esforçam mesmo para ser essa companhia agradável. Por que ela não se esforça em ser uma companhia agradável? Porque ela não tem recebido atenção, não tem recebido carinho, não tem recebido afeto, ela só recebe cobrança. E o marido acha que vai mudar a mulher através de cobrança. Não é cobrando, é semeando. Ouça, ninguém muda, grave isso, ninguém muda de fora para dentro. A gente só muda de dentro para fora. Ninguém muda por imposição de ninguém. Ouça. Toda vez que eu tento manipular a minha esposa, obrigando a que ela tenha um comportamento, eu não a transformo. Por quê? Mudança que é imposta não transforma ninguém. Mudança que é imposta gera, sabe o quê? Disfarce. Aí a pessoa não faz, ela se disfarça, por quê? Porque sabe que o outro vai cobrar, vai reclamar, então ela não faz. Mas isso não é transformação, isso é disfarce. Queridos, eu não sei se você conhece, eu sei que aqui não tem, mas você conhece algum marido que não se esquece de comprar a ração do cachorro todo dia que a ração começa a baixar, ele já chega em casa com um saco de ração para o cachorro. Mas o cara nunca levou um bombom sequer para a mulher. Ele nunca levou um bombom, mas a ração do cachorro ele não esquece um dia. Mas o bombom da mulher, ó, nunca levou. Meu Deus do céu. Gente, você conhece uma mulher que trata o cachorro melhor do que trata o marido? Você conhece? Eu conheço. Olha que eu conheço. Trata o cachorro melhor do que trata o marido. Você conhece algum marido que tem prazer em levar o cachorro para passear, mas quando a esposa pede para levar no shopping, o cara rosna. Ele rosna. Só porque a mulher pediu para levar no shopping. Eu acho que é por isso que tem marido que é mais bem recebido em casa pelo cachorro do que pela mulher. Porque o cachorro ele leva para passear todo dia. Todo dia ele leva o cachorro para passear. Quarta área de conflito de expectativas. E essa área é uma área delicada, porque tem a ver com autoridade. A Bíblia diz em Efésios 5:23, nós lemos que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas Gênesis 2:18 reforça isso. Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, o que eu estou querendo que você entenda? É que segundo o projeto original de Deus, ao homem foi confiada a missão de liderar a sua família em direção a um propósito. A missão do homem é essa. Deus deu ao homem uma visão e ele tem uma missão, ele tem um caminho a percorrer, ele tem uma direção a seguir e ele tem que exercer essa liderança com muita sabedoria. E a mulher foi confiada o papel de auxiliar, de cooperar, de se colocar ao lado do seu marido, para quê? Para ajudá-lo a cumprir a missão que Deus deu a ele.
E o que eu vejo em muitos lares são casais competindo para ver quem manda mais em casa. Meu Deus do céu. É competição para ver quem manda mais. No outro dia, numa palestra para casais, o palestrante fez um negócio interessante. Ele falou assim, olha, vamos fazer 2 filas aqui. Nesse lado aqui vão ficar todos os homens que mandam em casa. Se você manda na sua casa, fica aqui. Marido, fica aqui. E desse lado fazer outra fila. Todos os maridos vão ficar aqui. Se caso a mulher é que manda em casa, você fica aqui. Se na tua casa quem manda é a mulher, você fica aqui. Se na tua casa quem manda é você fica aqui. E ele parou para tomar uma água. Quando ele voltou e foi olhar a fila, ele se assustou. Porque essa fila aqui, onde a mulher manda em casa, a fila saía daqui, dava a volta, passava ali, Coelho Neto, voltar na Dutra, Tomás Magalhães Barros. A fila estava enorme. E desse lado aqui só tinha um. E ele olhou para o cara estava assim, ó. Ele falou, cara, tu tem certeza que você manda na tua casa? Ele falou assim, bom, certeza de que eu mando eu não tenho não, mas a única certeza que eu tenho foi que a minha mulher que me mandou vir para cá, eu vim, ela mandou vir. Não tem casa, não tem essa casa que o marido manda, gente. Loucura, besteira. Mas como eu não sou bobo, eu quero desviar o foco desse tópico para um outro aspecto. Eu quero falar dessa disputa, não. Ela não leva a nada. Eu quero falar com vocês sobre aquela batalha que a gente trava todo santo dia na nossa casa. A gente trava uma batalha no mundo natural e a gente trava uma batalha no mundo espiritual todo santo dia. Posso ouvir um amém? Todo dia tem uma batalha para a gente lutar no mundo espiritual ou no mundo natural. Queridos, foi Deus quem nos fez. Foi Deus quem nos fez com habilidades diferentes. Não se forma uma equipe com pessoas que tenham as mesmas habilidades. Não vai dar certo. Uma equipe é formada por pessoas diferentes, porque elas têm competências diferentes, habilidades diferentes, visões diferentes, para que, com a combinação de tudo isso, a gente forme uma equipe vencedora. Ouça, o que une pessoas e faz dessas pessoas uma equipe, não são as suas semelhanças. Eu vejo muita gente reclamando do casamento, falando assim, mas pastor, nós somos muito diferentes. Nossa, sabe o que é? Nós somos muito diferentes. Ouça, o que faz de um grupo de pessoas uma equipe não são as suas semelhanças. O que faz de um grupo de pessoas uma equipe é a identidade de propósito. Se estivermos unidos por um mesmo propósito, nós podemos ter habilidades completamente diferentes e é até bom que isso aconteça. Por quê? É da reunião de habilidades diferentes que a gente faz uma equipe campeã, uma equipe vencedora. Posso ouvir um amém? E, queridos, nós só seremos vitoriosos nesse desafio de nos tornarmos uma só carne, uma só pessoa, como a Bíblia diz que a gente tem que ser, se nós estivermos lutando como equipe. Ou, se a gente comparar a batalha espiritual com uma guerra convencional, eu vou chegar à conclusão que o homem, com a sua força física, ele vai desempenhar o papel de ser um guerreiro. O homem vai partir para cima do inimigo com todas as armas, porque ele tem essa característica, essa complexão física. O homem é para isso. Na batalha convencional, ele seria aquele cara que vai com lança, com arco, com espada. É o guerreiro. Bom, e a mulher? A mulher, com a sua percepção extraordinária, com aquele sentido que nós reconhecemos nela, que a gente nem sabe como é que funciona, mas a gente reconhece. As mulheres têm uma capacidade de vislumbrar algumas coisas que o homem não vê. Às vezes o inimigo está chegando lá na esquina, a mulher já viu daqui. O amigo se aproximou de você e ela fala assim, tu toma cuidado com esse cara. Esse cara não é confiável. Porque ela viu alguma coisa que você não viu. Porque a mulher tem essa habilidade. E a mulher, com toda essa sua habilidade, ela funciona numa guerra convencional como sendo o radar. E ouça, o guerreiro só consegue acertar o inimigo se o radar mostrar para ele onde é que o inimigo está. Então a mulher tem esse papel de orientar, de dar direção para o ataque que o seu marido vai fazer. Ela vai orientar seu marido com essa sua percepção, para que ele seja efetivo, para que ele seja contundente. E perceba algo interessante, como numa guerra convencional. Antes de tentar acertar o inimigo, ele vai tentar primeiro destruir o radar do inimigo. Porque quando o inimigo está sem radar, o inimigo não consegue atingi-lo.
Então, antes de partir para cima do inimigo, ele vai tentar anular a capacidade de percepção do inimigo. Como? Destruir no radar. Como é que funciona o casamento? Como é que funciona o casamento? Exatamente como funcionou no Jardim do Éden. A primeira coisa que o inimigo fez foi anular o radar. Como? Distraindo Eva. Perceba que o inimigo não vai em cima do homem. Ele vai em cima da mulher. Porque ele sabia que se ele anulasse o radar, o homem teria dificuldades de ir contra ele. Mas quais os cuidados que a gente tem que ter? Depois da queda do homem no Jardim do Éden. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Nós ficamos com as nossas habilidades comprometidas pela queda no jardim. Então o homem que é guerreiro tem que ter um cuidado muito grande. Para quê, pastor? Para não guerrear contra a família, para não guerrear contra os amigos, para não guerrear contra os colegas de trabalho, para não guerrear contra os irmãos em Cristo. Porque o marido guerreiro que agir assim vai destruir todos os seus relacionamentos. E o pior, vai destruir a sua família. E a mulher, que deve funcionar como radar, qual é o cuidado que ela tem que ter depois da queda? É para não transmitir insegurança ao seu marido. Ouça, preocupação excessiva. Grave isso, mulheres. Preocupação excessiva atrapalha mais do que ajuda. Ouça, pare de ficar repreendendo o teu marido toda hora. Ele não é o teu filho. Ele é o líder da tua casa. Ele é o sacerdote do teu lar. Ele é a pessoa a quem Deus confiou a liderança da tua família. Porque a esposa que agir assim, ela vai abalar a confiança do marido. Ela vai abalar a autoridade do marido. Isso vai acabar comprometendo a capacidade do seu marido de lutar contra o inimigo. Ouça, se qualquer um dos dois deixar de exercer os seus papéis com eficiência, com zelo, o casal vai se enfraquecer e o inimigo vai prevalecer. Teu inimigo não é o teu cônjuge. Teu cônjuge é parceiro de equipe. Não pode haver divisão na família. Porque a hora que a divisão na família acontecer, o inimigo prevalece. E eu fecho aqui. Eu quero, ao final dessa reflexão, que nós possamos responder para nós mesmos. Como é que tem sido o meu desempenho dentro dessa equipe chamada família? Como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho agido? Como é que eu tenho desempenhado os meus papéis? E pense o seguinte, antes de responder. Porque se eu perguntasse para você, você daria respostas que eu gostaria de ouvir. Mas será que se eu perguntasse ao teu cônjuge as mesmas perguntas que eu fizesse a você, será que a resposta do teu cônjuge seria a mesma? Ouça. Se alguém quisesse saber como é que eu sou como marido, não deveria perguntar a mim. Deveria perguntar a quem? A ela. Se alguém quiser saber como é que ela é como esposa, não tem que perguntar para ela, tem que perguntar para mim. Digo mais, se alguém quiser saber como é que você é como cristão, não tem que perguntar para o pastor, ele não passa o dia todo contigo. Se alguém quiser saber como você é como cristão, tem que perguntar ao teu cônjuge, porque ele vai saber dizer. Ele vai saber falar. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu não sei se você já ouviu uma frase, e ela é muito comum em cultos de família, congressos de família, conferências de família, é muito comum ouvir essa frase. É a frase que diz: a família é um projeto de Deus. Você crê nisso? Então fica em pé. A família
é um projeto de Deus. Ouça, apesar dessa frase não estar registrada literalmente na Bíblia Sagrada, ela não está registrada na Bíblia Sagrada, mas ela é a mais absoluta verdade. A família é um projeto de Deus. Você deve ter ouvido isso muitas vezes. E creia, é verdade absoluta. A família é um projeto de Deus. Mas o que talvez ainda não tenham te falado, eu vim aqui para falar isso da parte de Deus, o que talvez ainda não tenham te falado, é que apesar do projeto ter sido feito por Deus, não é Ele quem vai edificar a nossa casa. Ele entregou um projeto perfeito, maravilhoso, não tem um defeito sequer. É a Bíblia Sagrada. Só que nós vamos pegar esse projeto e nós vamos ter que edificar a nossa casa. Quem tem que edificar a nossa casa somos nós, e não Deus. Deus, nesse projeto, nessa edificação chamada família, Deus entra com um projeto, e nós entramos com a mão de obra. Somos nós quem temos que edificar a nossa casa. E eu fecho aqui, voltando a falar de expectativas. Porque existe uma expectativa que muitos de nós alimentamos em nossos corações, e que tem provocado uma enorme frustração em muitas famílias. Pastor, qual? A de que Deus vai colocar a nossa casa em ordem por nós. Deus tem um enorme prazer em ver a nossa casa edificada na rocha. Mas Ele não vai fazer isso por nós. Deus vai fazer isso? É óbvio que vai fazer. Só que Ele quer fazer através de nós. É nos instrumentalizando, é nos lapidando, é trabalhando em cada um de nós, para que nós exerçamos esse papel de edificadores da nossa própria casa. Somos nós quem temos que fazer isso. Ouça, essa é uma das expectativas de que Deus vai colocar a minha casa em ordem. É uma delas, que a gente jamais deveria ter. Jamais poderíamos ter essa expectativa. Sabe por quê? Porque as nossas famílias vão ser restauradas através dos nossos relacionamentos. E não através de milagres. É através de relacionamentos. E Deus nunca se meteu. Jesus Cristo nunca interferiu. Grave isso, Jesus nunca interferiu em um relacionamento sequer enquanto esteve no nosso meio. Porque Deus não restaura famílias. Deus não restaura casamentos. Deus não restaura relacionamentos entre pais e filhos. Deus não restaura vida financeira. Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas têm a obrigação diante de Deus de assumir esse compromisso com Ele e com a família, de serem os líderes, os condutores desse processo de restauração. Deus quer ver a tua família restaurada? É claro que quer. Só que Ele quer usar você. Ele quer instrumentalizar você. Ele quer desafiar você. Sabe por que ninguém que você pensou ao longo do culto que deveria estar aqui ouvindo isso veio? Porque se essa pessoa viesse e entrar aqui, ia sair daqui. Sabe por que você que está aqui? Porque você crê no nosso Deus, você crê em Jesus. Ele sabe que em falando contigo, você vai colocar no coração e vai assumir esse desafio para você. Porque é você que Deus quer ver conduzindo esse processo. É por isso que você está aqui. É por isso que Deus está te desafiando. A que você saia daqui cheio, mas cheio de vontade e de fé, para começar a restaurar cada um dos teus relacionamentos familiares. Vai ser fácil? É óbvio que não. Porque em Jesus, as coisas não ficam mais fáceis. Mas eu posso te garantir uma coisa, em Jesus, elas são possíveis. Porque Ele é o fiador. Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então creia nisso. Creia que você sai daqui hoje com um desafio muito grande, de chamar para si a responsabilidade, de ser o condutor desse processo, de ser o líder dessa restauração. E eu tenho certeza que Deus vai te dar todas as condições necessárias para que você possa ir restaurando relacionamento por relacionamento,
até que você tenha a família com a qual você sempre sonhou. Porque você merece. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Por isso, chame para si a responsabilidade de começar a trabalhar cada um desses relacionamentos que não estão bons. E eu tenho certeza que em curto espaço de tempo, você vai ter testemunhos de vitória para contar. Você crê nisso? Tira a tua cabeça, eu quero orar. Eu não sei quantos aqui vivem em famílias disfuncionais. Eu não sei quantos chegaram aqui e deixaram um clima em casa que você não sabe como vai lidar com ele quando voltar. Mas eu tenho certeza que se você crer e agir debaixo dessa tua fé, você consegue muitas coisas. Ouça, Deus não se move a partir da nossa fé. Eu vou repetir, Deus não se move a partir da nossa fé. Deus se move a partir do nosso ato de fé. Tanto isso é verdade que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então o que move o coração de Deus é aquilo que a gente faz com a nossa fé. É a nossa atitude que a nossa fé respalda que a gente tem. Isso faz a diferença. Que você saia daqui em fé. Se ao chegar em casa, a paz que reina, que você gostaria que reinasse lá, não reina, se aquela paz que excede a todo entendimento não estiver lá, que a simples chegada tua lá possa fazer com que ela se estabeleça. Porque você é alguém que carrega o Espírito Santo em você. E você vai impactar as pessoas através daquilo que você carrega em você. Inclina a tua cabeça. Senhor Deus Pai querido, te damos graça, louvamos e bendizemos o teu santo e precioso nome. Estamos aqui reunidos como famílias. E eu tenho certeza absoluta de que nunca vai existir uma igreja forte sem que nela se reúnam famílias fortes. E nunca vai existir uma família forte sem que o casal que lidera essa família seja um casal que tenha uma relação muito bem resolvida. Por isso trabalha em nós e através de nós, para que nós possamos ser instrumentos teus na restauração de tudo aquilo que precisa ser restaurado, no restabelecimento de tudo aquilo que foi destruído, para que possamos reconstruir aquilo que o inimigo de alguma forma tentou destruir. E eu tenho certeza que aquele que habita em nós vai nos dar forças e estratégias para que possamos ser um canal, um instrumento teu na restauração de toda a nossa família. Mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim nós oramos, com toda a fé que temos no nosso coração. Oramos no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus. Você pode dar um amém? Glória a Deus.